Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais uma exploração aqui do nosso canal Mergulho Profundo, Jornal Alfredo Wagner Online. Se você curte conhecer mais a fundo as histórias, a cultura aqui da nossa região, olha, aproveita agora para se inscrever aqui no canal, tá? E ativa lá o sininho, assim você não perde nenhuma das nossas análises. Hoje é 25 de agosto, né? Dia do Soldado em todo o Brasil. Uma data importante, de reconhecimento nacional, claro. Mas aqui, pra gente em Alfredo Wagner, essa data tem um eco diferente, sabe? Muito particular. Qual que é essa conexão especial da nossa cidade com a figura do soldado? Como essa história se diferencia e acaba marcando a nossa identidade? Para investigar isso, a gente está se baseando num artigo bem legal do jornal Alfredo Wagner Online. O título é Dia do Soldado, uma homenagem que nasce da história de Alfredo Wagner. E a nossa missão aqui nessa conversa é justamente mergulhar nessas raízes militares da cidade, entender como essa herança moldou o passado e, de certa forma, continua viva hoje, né? Na memória coletiva. Ok, vamos começar a desvendar isso. É central na história militar do Brasil, mas o que eu acho fascinante em Alfredo Wagner é justamente isso, como uma celebração nacional ganha uma ressonância tão local, tão ligada à fundação mesmo da cidade. Não é só uma comemoração, é quase um reconhecimento das próprias origens. E que origens, né? O artigo lembra um ponto fundamental. Alfredo Wagner não nasceu como a maioria das cidades aqui em volta, sabe? Com levas de imigrantes civis europeus buscando terra, oportunidade. Não. A certidão de nascimento dela é militar. A colônia militar Santa Teresa. Isso por si só já muda tudo, né? O ponto de partida é outro. E quem morava lá? Os tais soldados colonos. Acho importante a gente visualizar essa figura. Eles não eram só militares, tipo, cumprindo ordem de ficar em um quartel. Eram, na prática, pioneiros, com uma missão dupla. Tinham que proteger a fronteira interna, consolidar a presença do Império aqui na Serra, mas, ao mesmo tempo, precisavam desbravar a mata, plantar para comer, né? Construir casa, estrada, enfim, levantar uma comunidade do zero, defensores e construtores ao mesmo tempo. E essa escolha, esse modelo de colônia militar, não foi por acaso, né? Era uma política de Estado bem pensada para a época ali, meados do século XIX. Se a gente conecta isso com um cenário maior da ocupação territorial no sul do Brasil, a gente percebe a lógica do império. Era preciso garantir a posse de territórios estratégicos, né? Muitas vezes em áreas de passagem ou com risco de conflito, e também povoar essas regiões que tinham pouca gente, integrar essas áreas ao resto do país. Era uma ferramenta de controle de território e, ao mesmo tempo, de colonização dirigida pelo Estado. O que é fascinante para mim é observar como essa estratégia, que era focada em controle militar, ocupação, acabou paradoxalmente semeando valores comunitários muito fortes. Valores que talvez com o tempo até superaram a função militar original. A ferramenta de controle virou um berço de identidade local. E isso diferencia muito Alfredo Wagner de cidades que foram fundadas por colonos civis, sabe? Onde talvez a dinâmica inicial fosse mais em torno da família ou do grupo étnico. Aqui, a estrutura militar meio que impôs desde o começo uma necessidade de coesão, de disciplina coletiva, para sobreviver mesmo e para o projeto dar certo. Essa ideia é muito boa, uma estrutura militar criando um tipo diferente de união. E esses valores que você mencionou, disciplina, dedicação ao trabalho pesado, senso de dever, talvez até um certo sacrifício pelo grupo, parece que eles ficaram mesmo, né? Se enraizaram. E isso leva a gente para uma das histórias mais tocantes que o artigo traz, resgatada da tradição oral, a lenda do soldadinho. É aqui que a ligação emocional da cidade com o soldado fica quase palpável, sabe? Vai além da história oficial. Conta aí. A tradição oral fala de um soldado chamado José, ou ficou conhecido assim, que era da tropa da colônia militar Santa Teresa. Numa dessas idas e vindas, talvez voltando de Lages ou Florianópolis, numa missão de rotina, buscar suprimentos, correspondência, algo assim, ele e o grupo dele foram pegos por uma nevasca daquelas. Um frio terrível, neve caindo forte, um fenômeno que nem era tão raro assim nas partes altas da serra naquela época. E no meio da tempestade,
Do frio congelante, sem enxergar nada, o soldado José se perdeu dos companheiros. Infelizmente, ele não resistiu. Foi encontrado depois, morto, congelado. Uma morte bem trágica, né? E no cumprimento do dever. Mas o ponto de virada, o que torna essa história tão especial, é o que aconteceu depois da morte dele. A figura desse soldado comum, que morreu anônimo, de forma trágica, ele não foi esquecido. Pelo contrário, ele virou algo maior na crença do povo. As pessoas da região começaram a dizer que ele tinha poder de interceder, sabe? Começaram a fazer promessa, pedir ajuda quando a coisa apertava, doença na família, problema na lavoura, um bicho que sumia, e muita gente acreditava e acredita que o soldadinho atendia às preces. Ele virou tipo um santo popular, um protetor aqui da região. Esse fenômeno do soldadinho é de uma riqueza enorme, do ponto de vista cultural, antropológico até. Isso levanta uma questão bem importante, né, sobre como as comunidades constroem seus símbolos, seus heróis, seus protetores, muitas vezes à margem das narrativas oficiais ou mesmo da religião instituída. Como é que um soldado raso, talvez com outro nome, até a tradição oral tendo essas coisas, né, ela é fluida nos detalhes como ele se transforma, depois de morto, num ícone de fé, num pilar da identidade local. A gente vê aí a força gigantesca da tradição oral, principalmente em comunidades que eram mais isoladas, mais antigas, como Alfredo Wagner era no começo. Ela não só guarda a memória, mas ela reinterpreta, ela adapta essa memória para as necessidades emocionais e espirituais da comunidade. E a história do soldadinho, ela resume de um jeito muito forte aqueles valores ligados ao militar, mas de forma humana, próxima, o serviço quieto, o sacrifício no cumprimento da tarefa, a vulnerabilidade diante da natureza aqui da serra que todo mundo conhecia bem, e no fim uma espécie de transcendência pela crença de que ele continua protegendo. Ele vira um elo vivo com as origens sofridas, mas também heróicas da cidade. É uma história forte mesmo. Conecta o passado militar com a fé, com a identidade do povo. E essa ligação com o mundo militar, como o artigo mostra bem, não acabou com o fim da colônia militar, nem ficou só na lenda do soldadinho. Pelo contrário, essa herança parece que preparou o terreno, sabe? Para que muitos outros alfredenses, com o passar das gerações, escolhessem seguir a carreira militar. Essa continuidade é um ponto importante. Muitos filhos daqui, talvez influenciados por essa história da fundação, pelos valores da família, ou pelo exemplo de outros daqui mesmo, entraram para as Forças Armadas. Serviram e servem ainda em vários lugares do Brasil, no Exército, na Marinha, e levam junto não só a habilidade deles, mas também um pouco desse espírito de serviço, de resiliência, que marca as origens de Alfredo Wagner. O artigo até faz questão de homenagear, citando alguns nomes, como representantes de todos os alfredenses que seguiram esse caminho, né? É um reconhecimento importante da comunidade. Na Marinha, por exemplo, são lembrados o Anacleto Sequeto, o Isidoro Sequeto. No Exército, a lista tem o Edgar Wagner, o Saulo Jung, o Nildo Benning, que, olha só, chegou a capitão, o Aníbal Forster, o Ivan Rosa da Silva. E tem um nome com um destaque especial. Augusto Jochen. Ele foi da FEB, a Força Expedicionária Brasileira. Lutou lá na Itália na Segunda Guerra Mundial. Imagina só um filho de Alfredo Wagner naquele cenário de guerra mundial. Isso conecta a gente com uma história ainda maior. O artigo até agradece o Juliano Wagner por ajudar a lembrar esses nomes. Mostra como essa memória é cuidada, né? Ativamente. Sim, a menção desses nomes e principalmente a figura do Augusto Jochen, da FEB, reforça muito essa linha, essa continuidade do serviço militar. E o que é fascinante aqui, eu acho, é pensar em como essa conexão forte, persistente com o militarismo pode ter influenciado e talvez ainda influencie a identidade cultural, os valores que predominam na comunidade de Alfredo Wagner hoje. A gente não está falando só de uma história de defesa de território lá do século XIX, mas de um fio condutor que atravessa gerações. A ideia de servir, por exemplo, parece que vai além da carreira militar em si. Ela surge como um valor central, que pode ter raiz tanto na disciplina da colônia militar, lá no início,
quanto na necessidade urgente de colaborar, de ajudar um ao outro que aqueles soldados colonos tiveram para sobreviver naquele lugar isolado, desafiador. Eles serviam ao império, claro, mas precisavam servir uns aos outros no dia a dia, para abrir picada, para dividir recurso. Esse legado de serviço, sabe? De compromisso com o bem comum, com a comunidade, pode ser visto como uma herança direta dessa origem tão particular. Talvez isso apareça hoje em outras formas de participação na cidade, no engajamento comunitário. Essa visão amplia bem o significado do legado militar, né? Não é só sobre farda, sobre arma, mas sobre um jeito de ser, de servir, de construir junto. Então, fazendo um resumo do que a gente conversou, temos a origem única de Alfredo Wagner como colônia militar. Com seus soldados colonos desbravadores, temos a figura marcante, emocionante do soldadinho, que junta a história, sacrifício pessoal e fé popular. E temos o legado duradouro do serviço militar, que continuou presente na comunidade, com gerações de alfredenses vestindo a farda e, quem sabe, inspirando um senso de dever mais amplo. Então, o que tudo isso significa quando chega o 25 de agosto? Significa que, para Alfredo Wagner, o Dia do Soldado é mais do que a homenagem padrão ao Duque de Caxias. É uma data que vibra junto com a história da fundação da cidade. É uma celebração daqueles pioneiros que, literalmente, construíram este lugar com as próprias mãos, enfrentando desafios enormes. É uma homenagem aos veteranos, como esses que a gente citou, que levaram o nome de Alfredo Wagner para outros cantos, e é um reconhecimento para quem hoje ainda escolhe a vida militar. No fundo, é uma data que celebra valores essenciais para a identidade daqui. Defesa sim, mas também proteção mútua, trabalho duro e, principalmente, serviço à comunidade e ao país. A história militar aqui é parte viva do DNA da cidade. Exatamente. E essa conexão entre passado e presente é muito forte aqui. O exemplo dos primeiros soldados colonos lutando contra o tempo ruim, o isolamento para firmar a comunidade e a memória que persiste do soldadinho com aquele sacrifício anônimo que virou símbolo de fé, de proteção. Isso não é só coisa de livro de história. Parece que continua ressoando, talvez de forma sutil, na cultura local. Representa uma resiliência, né, um espírito de serviço, uma capacidade de achar sentido mesmo na dificuldade. Isso pode, de alguma forma, inspirar a comunidade até hoje. E tudo isso leva a gente a uma reflexão final, algo para quem nos ouve pensar um pouco. Considerando essa história tão específica de Alfredo Wagner, com os soldados colonos, a figura quase mítica do soldadinho, será que outras pequenas comunidades por esse Brasil afora não teriam também seus próprios heróis locais anônimos? Figuras talvez esquecidas pelo tempo, cujas histórias, se fossem redescobertas, valorizadas, poderiam também fortalecer a identidade, a memória coletiva, o sentimento de pertencer àquele lugar. Quantos soldadinhos anônimos será que existem por aí, só esperando para ter suas histórias contadas? É uma pergunta muito boa, muito pertinente. Quantas histórias locais incríveis estão aí esperando para serem descobertas, compartilhadas e fortalecerem as comunidades? Fica a reflexão. Queremos agradecer demais a sua companhia nesta nossa análise sobre as raízes militares de Alfredo Wagner e o significado especial do Dia do Soldado para nossa cidade. E se você gostou dessa conversa, quer continuar explorando as histórias e a cultura aqui da região, a gente reforça o convite. Siga ou se inscreva no canal Mergulho Profundo Jornal Alfredo Wagner Online. Ative o sininho para ser avisado dos novos conteúdos. E quem sabe, né? Talvez essa conversa inspire alguém a pesquisar mais sobre a história local ou até compartilhar histórias, memórias de família ligadas a esse passado tão rico. Muito obrigado e até a nossa próxima exploração.